Há uma série de fenômenos marcianos que ainda são pouco compreendidos. A maioria deles refere-se à dinâmica atmosférica do planeta vermelho, tendo em vista que não acontece muita coisa globalmente por lá. No entanto, ainda há fenômenos específicos que as sondas conseguem registrar com clareza. E apesar de ser um planeta majoritariamente seco, as evidências de rios antigos são constantes por ali. Mas por incrível que pareça, ainda há um tipo de rio ativo em Marte, e esses rios são os de areia, revelando a complexidade que ainda há no planeta vermelho. No vídeo de hoje vamos conhecer os registros reais de rios de areia correndo em Marte. Quando chegamos em Marte, encontramos um planeta repleto de poeira, rocha e muita areia. Ao contrário do que vemos em Vênus, Marte não possui uma atmosfera considerável, sendo apenas 1% da densidade atmosférica da Terra. Além disso, a composição do ar marciano é drasticamente diferente também, com o dióxido de carbono predominando como principal componente da fina camada que envolve o planeta. Essa atmosfera rarefeita contribui para o contraste extremo de temperaturas e para paisagens desoladas, mas claro, fascinantes, que tanto intrigam os cientistas. As paisagens marcianas são verdadeiramente incríveis, revelando um mundo que já foi bastante úmido. Isso se revela nas imagens que mostram canais de água antigos por ali e das rochas que parecem ter sido moldadas pela ação constante de água. Essa descoberta, claro, é muito empolgante, uma vez que associamos à água a possibilidade da existência de vida. Assim, Marte se tornou uma das principais apostas na busca por sinais de micro-organismos que possam ter habitado o planeta no passado, mesmo que hoje sua superfície seja hostil à vida. Além disso, a facilidade relativa de explorar Marte em comparação com outros planetas do Sistema Solar permitiu um mapeamento detalhado de sua superfície, proporcionando à humanidade um acesso sem precedentes a paisagens alienígenas. Esse mapeamento foi amplamente realizado por rovers como o Perseverance e o Curiosity, que percorrem o solo marciano, coletando dados preciosos. Porém, um papel igualmente importante foi desempenhado pelos satélites orbitais, como o Orbitador de Reconhecimento Marciano, que nos oferecem imagens de alta resolução e informações sobre sua geologia, atmosfera e o potencial para futuras missões humanas. Isso nos permite sonhar com um dia em que podemos explorar Marte não apenas com máquinas, mas também com a presença humana. De fato, a água costuma ser uma presença constante em diversos corpos do Sistema Solar. Moléculas de água já foram encontradas até mesmo em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Contudo, a água no estado líquido, capaz de fluir pela superfície, é um fenômeno que conhecemos apenas na Terra, ou pelo menos era o que pensávamos até os satélites começarem a explorar Marte. Hoje, há evidências bastante claras de que Marte já teve rios, lagos e até oceanos em sua superfície, há bilhões de anos. As marcas deixadas por antigos cursos d'água, visíveis, informações como canais e leitos secos, não deixam dúvidas de que o planeta vermelho foi, em seu passado distante, um mundo mais úmido do que é hoje. É importante lembrar que a água pode existir no estado gasoso, sólido e líquido, dependendo das condições ambientais. Em Marte, o cenário mostra ainda ser mais intrigante. Imagens capturadas por satélites revelam sinais de degelo e fluxos que parecem ter ocorrido recentemente em encostas, ainda que em pequenas quantidades. A água marciana, quando presente, provavelmente está misturada a sais ou outros minerais que reduzem o seu ponto de fusão. Certo, sabendo que hoje Marte é um lugar realmente muito hostil, fica claro que ele já teve rios no passado. Mas existe um tipo de rio que ainda está ativo, e são os rios de areia, cujas espaçonaves já registraram eles em movimento. As dunas de Marte revelam um planeta muito mais dinâmico do que imaginávamos. Imagens capturadas pelo Orbitador de Reconhecimento mostram vastas áreas de areia em movimento constante, criando padrões que se assemelham a rios que escorrem lentamente pelas encostas e vales.
Essas partículas, moldadas pelo vento, percorrem distâncias de até vários metros por ano, redesenhando a paisagem marciana constantemente. Durante vários anos, pensávamos que as dunas e ondulações em Marte eram praticamente imóveis devido à baixa densidade atmosférica do planeta, cerca de 1% da Terra. No entanto, observações contínuas do orbitador mudaram essa percepção. Apesar da atmosfera rarefeita, rajadas de vento suficientemente fortes conseguem movimentar os grãos de areia escura, criando padrões complexos que são visíveis do espaço. Esses ventos, muitas vezes superiores a 130 km por hora, são necessários para mover a areia marciana. Isso indicava que, embora raros, os ventos eram capazes de transportar partículas finas pela superfície. Uma velocidade maior seria necessária em Marte, porque há uma quantidade menor de moléculas do ar suspensas devido à baixa densidade atmosférica. Com a chegada do MRO e sua poderosa câmera HiRISE, essas suspeitas foram confirmadas e detalhadas, revelando o processo ativo que remodela o terreno de Marte constantemente. As partículas não deslizam ou rolam como acontece em alguns processos terrestres, mas saltam de um lugar para o outro em uma dança que lembra gotas de chuva caindo em cascata. Esse movimento, conhecido como saltação, forma padrões que se assemelham a pequenos rios de poeira descendo pelas encostas. Nem toda a areia, no entanto, está em movimento constante. Algumas dunas permanecem estáticas, provavelmente devido ao tamanho maior de seus grãos ou à presença de camadas superficiais cimentadas, principalmente por minerais. Esses depósitos estacionários podem ser resquícios de um passado marciano mais ativo, quando as condições climáticas distintas permitiam uma movimentação mais intensa. Apesar de hoje parecerem estáticas, essas regiões podem ser remodeladas no futuro com ciclos climáticos constantes. E muitas vezes essas variações climáticas em Marte podem ser muito mais intensas do que vemos aqui na Terra, remodelando constantemente a paisagem marciana, transformando tudo o que há por ali. Em um passado não tão distante, a maior espessura da atmosfera marciana, combinada com temperaturas mais altas, pode ter gerado ventos ainda mais fortes e frequentes. Sob essas condições, as dunas e rios de poeira poderiam ter sido muito mais ativos, movendo-se em escalas muito maiores. Esse Marte é um planeta em evolução, mesmo que em um ritmo diferente do nosso. E claro, mesmo se você estivesse na superfície marciana, não seria possível ver esses rios correndo, pois é necessário horas ou dias de observação para que o fluxo suave fosse perceptível. Seria como ver um rio de água na Terra em câmera lenta. Pois é, quando você acha que Marte pode não surpreender mais, ele vem e prova que sim, pode. Os rios de areia são uma prova de que esse mundo está em constante transformação. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!